é bom a gente localizar que o profeta Daniel, que é um profeta para nós, ele não foi visto como um profeta nos dias dele, a não ser para uma equipe ali, lá da corte, né, do rei Nabucodonosor, mas ele foi um homem a quem Deus concedeu uma vida longa, porque ele participou de acontecimentos no planeta que foram do ano 607 a.C. até 533. Tem material com ele participando. Um cara que deve ter morrido aí com mais de 90 anos. Que aí já deu 73 anos, né? De participação ativa nos impérios do mundo. E aí, embora o livro tenha o nome de Daniel, a gente não pode dizer seguramente que foi Daniel que escreveu o livro. Porque você vai ver que, pelo estilo do acabamento do livro, ele deve ter sido acabado ali pelo século II, 160 e pouco antes de Cristo. No período ali um metido imperador chamado Antíoco Epifânio, foi um cara que usou todos os elementos da religião judaica para poder afrontar a religião dos judeus. Então, não foi Daniel livro até o século II a.C. Mas o fato é que parece que o livro começou a ganhar vida porque as pessoas dessa época começaram a precisar ler o profeta Daniel. A gente tem um cara que deixa umas coisas escritas aqui. E aí foi naquele período ali, no século II a.C., que o livro foi organizado. É bom a gente ter em mente isso, porque nós temos que... A gente tem que... por mais que isso seja doloroso ao nosso ego, a gente precisa acabar com esse pensamento mágico de achar que a Bíblia é um talismã. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é inegável. Agora, querer fazer da palavra de Deus um talismã foi tudo que Deus não queria que a gente fizesse. Então tem gente que fica com a mente perturbada de descobrir que Daniel não escreveu o livro, que ele não ficou todo prontinho, que ele não recebeu de Deus. Não é assim. A palavra de Deus diz isso, que o justo viverá pela fé. Porque eu não tenho um relacionamento com o livro que chegou na minha mão pronto. Eu tenho um relacionamento com Deus que aparece nesse livro, apesar de todas as marcas históricas e sociais que acontecem nesse livro. E o livro todo foi escrito assim. As circunstâncias pediam para ele ser escrito. Então você tem aí um homem chamado Daniel, que tinha suas memórias lá de quando ele viveu durante pelo menos o governo de 5 imperadores, de alguns nomes que a gente pode lembrar: Nabucodonosor, Nabonidos, Beltesazar, o rei Ciro, Dario, o Medo. Olha, ele sobreviveu pelo menos através desses 5 reis. E ele teve memórias cultas acerca disso. Que lá, sei lá, uns 300 anos depois, quando Israel estava tendo uma aprovação terrível, na época dos imperadores Seleucidas e Ptolomeus, o povo se sentindo perseguido voltou a ler as escrituras e disse: ué, gente, mas tem umas coisas aqui do Daniel, aqui, ó. E aí foi aí que o livro foi reeditado. Era escritura porque estava ali na cabeceira de alguns, né? Nem o Daniel sabia que o livro dele ia virar livro da Bíblia, digamos assim. Então a gente precisa entender isso, que é a palavra de Deus, que ela vai sendo germinada na terra da história, no tecer das relações humanas, em meio à disputa de poder humano, a palavra vai florescendo. Mas ela não veio prontinha, senão, porque não é nem estilo de Deus trazer a coisa pronta para a gente. Até quando ele vai mostrar, vai fazer alguma revelação, ele fala assim: olha, essas coisas são seladas. O próprio livro de Daniel tem palavras que falam assim, onde ele recebeu revelações: não, isso aí é selado, eu só estou te mostrando, mas nem vou te explicar muito não, está selado. Porque no tempo que a terra precisar entender aquelas coisas que estão seladas, o selo vai cair, o selo vai ser tirado. Quando a gente se relaciona com a palavra de Deus assim, você passa a se relacionar apenas com Deus, porque nós ainda nos relacionamos muito com folha, muito com texto, muito com tradição, muito com religião. E a grande e difícil obra do Espírito Santo é libertar a gente disso, né? Primeiro ele tira a gente do inferno, e depois ele tem que tirar a gente
dos nossos tradicionalismos, porque até para a gente crer em Jesus é de acordo com o nosso tradicionalismo. Jesus não foi a cara das nossas tradições, então a gente precisa deixar o Espírito Santo libertar a gente dessas nossas teimosias interiores disfarçadas de devoção, porque é isso que elas são, teimosias interiores disfarçadas de emoção. O Evangelho tem que passar pelas nossas manias religiosas, né? Algumas coisas Deus tolera, com algumas pessoas ele resolve fazer uma briga particular em relação a isso, e para outras ele simplesmente se cala. Não é assim que vocês querem, é assim que fica. Mas graças a Deus, e só por causa da graça dele mesmo, eu não sou uma dessas pessoas a quem ele vai tolerar os enganos. Precisamente para isso que nós estamos aqui. Aquele que quiser comer essa comida, comerá, e o que não quiser, não suportará. E todos são ovelhas do seu pasto. Mas por que é importante a gente entender isso? Porque a gente pratica uma grande idolatria com o livro de Daniel. Daniel é aquele livro usado, por exemplo, ele tem, a versão que está na nossa Bíblia tem 12 capítulos. Você tem no capítulo 1 o que aconteceu com a Babilônia, e os jovens foram levados para serem eunucos no Império Babilônico. Aí o capítulo 1 vai dizer isso, né? Que conforme Deus tinha dito em Deuteronômio, em Levítico, capítulo 27, nas profecias de Jeremias, livro dos Reis, olha, já que vocês não conseguem acolher a minha palavra, eu vou permitir que o melhor dos filhos de vocês sejam levados cativos para serem eunucos nos palácios reais. E essa é uma palavra grave, porque Deus estava dizendo, olha, quando vocês rejeitam a minha comunhão, quando vocês rejeitam a minha presença, a gente adora falar para o mundo que Deus castiga. Deus não fala para o mundo que Ele castiga, Ele fala para quem conhece Ele. Por quê? Você recebeu a graça de conhecê-lo. Você recebeu a graça de ser iluminado por Ele. E banca egípcia para Deus? Né? E daí essa palavra aí, não é do meu jeito? Então, gente assim eu castigo. E o castigo, inclusive, é esse. Vocês receberam tudo de mim e banalizaram, isso é a coisa velha. Lá no deserto eles chamaram o maná de pão vil. Né? Pão dos quintos dos infernos. Não aguento mais esse pão vil. Tá? Em Números capítulo 11 até o 18. Então é uma blasfêmia antiga. Então vocês que conheceram a minha glória como o mundo inteiro não conheceu, fazem isso? Vão fazendo isso que isso vai dar filhote. O filhote é esse: os filhos de vocês serão levados para serem eunucos nos palácios reais. E quem que os palácios reais dos impérios do mundo levavam para ser eunuco? A nobreza de Israel. E Daniel foi uma dessas personagens. No capítulo 1 vai dizer que Daniel e os outros 3 amigos judeus foram os povos judeus, foram os jovens judeus onde se achou excelência, sabedoria, inteligência. Eles eram bons de cálculos, menininhos, de acordo com os dados históricos. Daniel foi para a Babilônia com uns 12 anos de idade, que era exatamente a idade que eles castravam os meninos, para eles serem eunucos dos palácios reais. Com o tempo, mas assim, bem mais à frente, bem próximo aos dias de Jesus, eunuco era apenas uma pessoa de confiança. Por quê? Primeiro eles castravam os meninos, aí os rapazinhos ficavam efeminados e viravam guardas reais das muitas mulheres dos reis. E aí, com o tempo, esses caras acabavam sendo pessoas de confiança. Então, muito, mas muito provavelmente, Daniel era um servo de Deus castradinho. Porque primeiro que Deus disse isso em Israel, e segundo que todo o estilo de vida de Daniel, para quem lê Bíblia, para quem lê série da Record, não vai entender essas questões. Mas quem lê a palavra vai ver que o Daniel tem toda a vida, o estilo de vida de um homem solteiro, que nunca se casou, inclusive a sobrevida dele. Ele viveu muito, deve ter morrido com mais de 100 anos, pelo tipo de coisa que ele conta no livro dele aí. O Daniel teve assim, e o João, o discípulo de Jesus, teve isso no sentido espiritual. Que foi quando Jesus falou, alguns acabam se tornando eunucos por causa do reino de Deus. Foi o caso de João. Pedro tinha sogra e João viveu até morrer de velho, lá na ilha de Patmos. E aí, o capítulo 1 narra isso. Aí no capítulo 2, você tem aquele vulto miraculoso que a gente adora usar,
do sonho do rei Nabucodonosor, onde Daniel interpreta aquele sonho. No capítulo 3 você tem aquela coisa que a gente adora contar para crianças ou usar contra os outros, dos amigos de Daniel que foram livrados da cova dos leões. No capítulo 4 você tem aquela coisa espalhafatosa que você só vai encontrar no livro de Daniel. Você pode procurar nos anais da Babilônia que você não vai achar isso. O rei pastor. O rei ficou doido, se exaltou e ficou 7 tempos fora do reinado, e aí criou pelo, virou um bicho do mato, literalmente, e saiu de lá exaltando a Deus. Aí quando você vai fazer pesquisa, você não acha isso. Isso é uma mentira. Não é que é uma mentira. Alguém aqui acredita que a Aécio Neves quase toda semana vai para um hospital em crise de cocaína e tudo? Ninguém acredita, porque o poder, inclusive, te dá o poder de maquiar isso quantas vezes for necessário. O Nabucodonosor ficou 7 tempos loucos, mas ninguém do reino ficou sabendo disso. Daniel ficou sabendo porque ele era profeta de cabeceira. Ele ficava ali na corte, ele era um homem de confiança do rei. Né? Mas não adiantava nem ele contar, e nem era o objetivo dele contar. Ele escreveu isso e alguém, anos depois, descobriu isso nas memórias dele. Aí no capítulo 5 você tem aquele outro episódio também miraculoso do rei Beltesazar, que estava fazendo uma festa, um bacanal, e pegou os utensílios do templo que eles tinham pegado de Israel para beber vinho. Aí no meio da história aparece uma mão escrevendo Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que significa você foi pesado na balança e deu bicho. Azedou, não deu. E aí amanhã mesmo você vai perder o trono, já era. Só que isso não saiu no jornal, ninguém anunciou que ia ter impeachment do rei. Foi um impeachment que deu certo, que aconteceu ali na intimidade, o rei morreu e outro assumiu no lugar dele. No capítulo 6 você tem aquele outro capítulo portentoso do Daniel que foi livrado da cova dos leões. Ele não quis cumprir uma lei que eles inventaram lá de 30 dias. E aí o pessoal da corte tinha raiva, ódio dele, da fidelidade dele. Falou, vamos jogar esse cara na cova dos leões. Os leões não quiseram comer. Aí diz o historiador Joséfos que depois que o rei Dario tirou ele de lá, e ele já era bem velhinho, tá? Essas coisas aconteceram, por exemplo, esse milagre da mão, escrevendo, essa questão do Daniel na cova dos leões, ele era bem senhorzinho, bem velho. Isso aconteceu. O José vai dizer que o pessoal falou assim, olha, eles não comeram o Daniel, os leões, porque isso foi truque. Eles encheram a barriga dos leões e aí por isso que o leão estava com fome, já estava tudo farto. Aí ele fala que isso que atraiu mais ainda a raiva do rei Dario. Vocês estão agora dizendo que Daniel não foi comido porque eu usei de truculência, então joga todos eles lá. Ele diz que os leões, aí o texto também diz, que os leões comeram eles numa volúpia, de tanta fome que os leões estavam. Né? Aí a partir do capítulo 7 até o 12, que é a parte que desperta escolas de teologia, seminários, todo o paganismo do mundo, etc., que são as visões que Daniel teve. Mas antes de a gente ler o capítulo 7, que é o que eu queria ler aqui hoje, eu só queria rememorar essa coisa que a gente vem dizendo para acabar com essa idolatria nossa acerca das Escrituras. E quando eu falo acabar com a idolatria nossa acerca das Escrituras, eu não estou aqui querendo semear incredulidade. Eu estou querendo semear a não idolatria. Porque a maneira que a gente olha para esses textos de Daniel é que é a idolatria. Porque eu vou dizer de novo, que importância tem para o universo, ou na época lá saiu na mídia local, que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Qual era o sonho do rei Nabucodonosor? Incomodou a corte. Eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem o sonho. Tem mágico aqui? Vocês são magos? Fazem magias, adivinham através dos seus corpos? Quero que vocês digam o sonho e me deem a interpretação. O rei era doido, né? Mas apesar dessa coisa ser maravilhosa, que importância cósmica para aqueles dias isso teve? Qual que é a importância disso? Isso hoje saía no Jornal Nacional? Porque, inclusive, a interpretação que o Daniel deu não tinha importância nenhuma nem para a população que morria de fome,
E dentro daquele povo que só queria poder dizer assim, ah, rei, vive para sempre. O teu sonho significa uma árvore, né? Você é a cabeça desse império. Então a cabeça significa Babilônia, o tórax significa o Império Medo-Persa, o ventre significa o Império Grego, e as pernas, o Império Romano, e os pés de barro misturado com ferro serão uma coisa mais frouxa que vai vir aí pela frente. Mas a cabeça disso tudo és tu, ó rei. Isso é milagre, é inegável, a interpretação foi Deus quem deu, mas isso não tem importância nenhuma para o dia a dia. Bem em cima daquilo que a gente já viu em cultos passados, né? Qual que é o estilo de Jesus? É fazer milagres verdadeiros, mas nunca fazer show, porque isso... Fala sério, você tem duas coisas aí quando você escuta isso. Você fica impressionado com a maravilha de Deus de ter acudido o rei maluco, mas no dia a dia isso não tem importância nenhuma. Inclusive alguém fala assim, e o que isso vai mudar na minha vida? Até crente fala isso, né? Ninguém fica orando aí, que emprego que isso vai me dar? Porque aí os milagres de Deus não tem essa graça toda que vocês querem. Quem gosta de circo, quem gosta de show, quem gosta de impressionar, quem gosta de fazer neném, beber, orar com a mão na cabeça dos outros, é o diabo. Deus não faz isso. Deus deu um homem adulto a capacidade de interpretar o sonho de um rei. Foi milagre, mas não foi espetáculo. Outra coisa, a gente vive de contar a história dos 3 rapazes que foram livrados na fornalha. E que não tinha nem cheiro de fumaça. O rei ficou louco, mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Só que aquele foi um acontecimento tão particular, e foi tão particular mesmo que nem entrou para a história. O único lugar que tem essa história é nas memórias de Daniel. Não tem mais um lugar nenhum. Não tem nenhum país ao redor que contou essa história. A Babilônia era um império extenso. Você vê que a notícia não vazou, porque como eram jovens da corte, eram jovens eunucos, eram jovens ali, que ficavam como os cachorros ficam aqui presos no quintal, o milagre foi verdadeiro, a corte ficou sabendo do milagre, mas ninguém nem espalhou. Você acha que o pessoal ia deixar uma notícia dessa vazar contra o rei? Ou seja, o milagre não deixou de ser verdadeiro. Ele serve para a gente ler e crer que Deus nos livra, mas ele não serve para a gente pegar e fazer espetáculo com ele. Não é um milagre. Aliás, eu vou contar para os outros que ontem à noite eu estava numa festa do rei e apareceu uma mão. Sabe o que vai acontecer? Primeira coisa é que eles vão... Roberto Cabrini, jornalismo investigativo, me leva lá na parede. Eu preciso provar, não vai achar prova nenhuma. Pronto, acabou o milagre. Ninguém vai acreditar no que você falou. Mas o rei viu, esse povo estava viajado, estava todo mundo com vinho. Vê coisa demais. Eu estou dizendo assim, eu pessoalmente acredito nos milagres porque eu já vivi vários desse tipo. E quando falo de milagre, não estou falando só de coisa boa, não. Que isso que aconteceu é um milagre, mas era juízo sobre o rei, né? Mas olha para você ver, é tão verdadeiro quanto sem espetáculo. Porque o espetáculo é assim, isso é imperdível. Foi uma das coisas que Jesus foi tentado no deserto com Jesus. Você tem que aprender a fazer milagre comigo. O que adianta uma mãozinha que ninguém vai aparecer? Não, você tem que anunciar. Não perca, gente, às 4, às 10 e às 2 da manhã. Porque se a mão não aparecer nessa parede, eu rasgo a minha Bíblia. Esse é o espetáculo. O milagre verdadeiro ele acontece sem avisar e vai embora sem deixar rastro. Só quem viveu sabe. Ou no caso do rei morreu depois, então foi verdade. Ele tremeu os joelhos. Mas não deixou rastro, só está escrito aí nas memórias de Daniel. E outra coisa, que milagre era um velho, regaçado. Ele estava velho, né? Ele tinha uns 80 anos ali, na época da Cova dos Leões. Uma covinha que os reis criavam leões lá. Uma covardia com os animais, né? Criar os bichos lá para punir as pessoas. Aí o Daniel entrou, saiu ileso e vai contar. Imagina se o Daniel desse testemunho desses milagres todos. O que ia adiantar? Então a idolatria que eu estou dizendo é isso, é que a gente quer dar testemunho, a gente quer esfregar isso na cara dos outros. Meu Deus é o Deus de Daniel. Você pode ter esse espírito no dia a dia. O meu Deus é o Deus de Daniel. Eu tenho esse espírito, esse olhar para as coisas assim para mim no dia a dia.
Mas eu não posso pegar essas histórias lindas de Daniel para ficar usando contra os outros, que essa é a idolatria. Né? Fora isso, quando você recebe esses milagres e adora o Deus que fez esses milagres e anda com Deus, ele faz loucuras na sua vida, que é melhor até você nem contar, porque você só vai atrair coisa ruim. Porque o Daniel não contava e ia atrair coisa ruim. Imagina se ele contasse. Portanto, podem ter certeza, Daniel não era aquele cara chato, não. Imagina o Daniel depois saiu da Copa dos Leões, ia chamar o pessoal para a reunião, olha, e aí, gente, estou vivo, hein? Eles nem queriam me colocar lá, mas duvido que o Daniel fazia isso, ele tinha caráter. Porque quem recebe um milagre e faz isso não tem caráter. Por isso que na vida dele aconteceram esses milagres. Nas vidas em geral não acontece, porque a gente é muito arrogante. A gente vai filmar, aquela menina que colocou um vídeo na internet, filmou a casa dela lá, livrado do furacão Irma, e ao redor tudo destruído. Daniel não era assim. Porque Deus não tem o objetivo de fazer milagre na sua vida para você zombar dos outros. E até porque, quando Deus fala nas revelações que Ele é o Deus que conhece todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O que para você foi milagre para você. Mas é só até aí que você tem que ir. O que não foi milagre aos seus olhos para os outros, não quer dizer que não tenha sido milagre, não. Porque Deus salva não deixando a sua casa cair no meio do furacão, e Deus salvou muita gente por meio do furacão. Porque se Israel podia esnobar que o mar abriu para eles passarem a pés enxutos, o outro grande milagre que Deus operou na cara deles, não perceberam, é que Deus levou um tanto de Egito para o céu, vai para o céu, afogou todo mundo. Que aqueles caras que morreram afogados, eles iam morrer mesmo, porque se eles atravessassem o mar, eles iam morrer afogados, foi o que aconteceu. E se eles não atravessassem no nome do Senhor, falaram que vai exterminar todo mundo. Eles iam morrer mesmo, não tinha jeito. O único milagre que aconteceu ali é que Deus salvou todos eles por um caminho que quem atravessou o mar nem pensou, é mesmo. Até porque a Bíblia fala que eles saíram do Egito ricos, né? Porque o pessoal já tinha entendido a mensagem daquele Deus invisível. Deram ouro, prata, tudo. Leva, já entendemos. Ele é o Deus verdadeiro, vai embora. Você quer um milagre maior do que esse? Os egípcios reconheceram que o Deus daquele poveca era o Deus verdadeiro. Aí você fica zombando da pessoa lá. E é interessante que o Egito continuou sendo o Egito e Israel foi morrendo no deserto, né? As pessoas que receberam o milagre, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros 600 mil homens de guerra morreram todos no deserto. Então, o Deus que afogou o egípcio no mar, salvou muitos deles. E o Deus que salvou Israel do mar, muitos morreram existencialmente perdidos. E aí a palavra fala que essas coisas foram escritas para que a gente possa aprender com elas. A nossa nuvem de testemunhas. Então, esse é o livro do profeta Daniel. E ele é tão interessante que você vê que teve muitas questões históricas que marcaram o livro, que em algumas versões da Bíblia, ele se encontra numa parte chamada escritos, por exemplo, na Bíblia hebraica. Ele está nos escritos, ele não era considerado mesmo um profeta para Israel. Nas traduções do hebraico para o grego, como na Septuaginta, ele foi colocado entre os profetas. Uma outra coisa que mostra como ele foi marcado historicamente é que boa parte dele ali do versículo 4 do capítulo 2 até o final do capítulo 7, mais ou menos, ele é escrito em aramaico. Olha só, o que é isso? Depois que Israel ficou 70 anos lá, nos impérios, padecendo no cativeiro, eles acabaram aprendendo uma outra língua que não era hebraica. E isso aparece no livro de Daniel. Né? Então é isso que eu estou dizendo. O livro ele é marcado humanamente falando, não tem nenhum problema. O que a gente não serve a livro nenhum. O justo viverá pela fé, é nos relacionando com Deus que a gente até consegue discernir como é que a gente lê um livro desse nas Sagradas Escrituras. Né? Então, compreendendo esse pequeno preâmbulo do profeta, vamos ler então o capítulo 7 do seu livro, que certamente não foi ele que finalizou, mas que nem por isso deixa de ser palavra de Deus. Né? Aí, para a gente chegar onde eu quero chegar, a gente vai lendo aqui e dando algumas informações
Daniel capítulo 7 diz assim, e o capítulo 7 é onde vão começar as visões dele. Tem várias visões aí, inclusive com paralelos fortes com o livro de Apocalipse, né? Então, no primeiro ano de Belsazar, ou seja, aí o capítulo está dizendo que essa história aconteceu antes da que está no capítulo 5, porque foi no final do rei Belsazar que aconteceu a escritura na parede com a mão. Então, esse evento aconteceu antes do que está no capítulo 5. Você vê que o livro não foi escrito em ordem cronológica, foi escrito por ordem de acontecimentos. Os 6 primeiros capítulos são os milagres que aconteceram na vida de Daniel, milagres e não espetáculos. E os outros capítulos são as revelações que Daniel registrou. Então diz assim, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, você está vendo aí que não é o Daniel que está escrevendo isso, né? É alguém que pegou as memórias dele e está reproduzindo. Então o que é que Daniel disse? Ele teve uma visão, que é uma coisa muito legal que Daniel tinha, que eu acho que profetas dos nossos dias precisavam ter. A gente fica dividido, né? A gente pegou a lógica grega. Os gregos tinham aquele povo que pensava e o povo que fazia o trabalho braçal. Daniel ele era uma pessoa excelente, inteligente, informado, pesquisador, aquela coisa toda. E aí, quando o pesquisador tem sonhos, visões, o que ele vai e faz? Levanta e já anota. Sabia produzir, né? E é aquela história, né? Produzir aparentemente para o nada. Ele não tinha ideia de que isso aqui ia virar Bíblia. Então falou Daniel e disse, versículo 2, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e isso, os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, que lá no universo dele era o mar Mediterrâneo ali, né? Do Oriente. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, que tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e pôs-se em 2 pés como um homem. E lhe foi dada mente de homem. E aqui já antecipando a tradução e as interpretações que ele vai dar lá na frente, ele vai dizer então que esse primeiro animal tratava-se do Império Babilônico. Aliás, esses 4 animais que eu já vi aqui é exatamente semelhante às 4 partes da grande estátua que ele viu. A grande estátua tinha 4 partes, né? Cabeça, tronco, ventre e pernas. E aqui ele aparece em 4 animais. Até porque o símbolo da Babilônia era esse leão com asas de águia. Era o símbolo da Babilônia. Continuei olhando, versículo 5. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, então você vê que o primeiro animal então, é colocado como gente, acabou o sonho, acabou o poder, e do lado dele vem o quê? O urso, que na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. É só a gente ir na história para a gente entender que o Império Medo-Persa, ou seja, ele era regido por 2 grandes forças, né? Uma que vinha da Média e outra que vinha da Pérsia. O que sobrou desse império é o que a gente conhece hoje como Irã, Iraque, daí os tapetes persas viram daquela região. E o que sobrou um pouco da cultura islâmica, né? Então, esse império, o urso vem com 3 costelas na boca dizendo assim, olha, eu matei, comi, fiz, aconteci. Que foi o que a Pérsia fez. Em meio a muitas guerras, muitas tramas, muitas loucuras, eles conquistaram o mundo. Acho que o rei persa, mas não é que ele era bom, ele era estrategista, foi o Ciro, né? O Ciro falou, não, vamos impor nossa religião sobre primeiro, deixa cada povo ter a sua religião. É no meio desse costume político que Israel volta a ser nação, cerca de 70 anos depois. Foi bem no Império Medo-Persa. Aí, versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Quer dizer, é uma fera mais magrinha, né? E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio.
E aí é claramente uma alusão ao Império Grego, de Alexandre o Grande, porque já é o império com um animal não um urso, não é largo, ele é veloz, leopardo, ele é mais elegante, e ele já começa com 4 asas, diz assim, isso vai voar, vai se repartir em 4, que são os 4 generais de Alexandre o Grande, que assumiram o trono. Alexandre o Grande governou por pouco tempo e conquistou o mundo. Olha a rapidez do leopardo, conquistou o mundo, da Europa até Sibéria, da época. Ele saiu catando tudo para ele. E aí nessas guerras todas, querendo mostrar que ele era filho de Apolo, não, era filho daquele outro, que tinha filho de Aquiles. Nessas coisas todas ele morreu com 32 anos. Né? Ou seja, o cara com 32 anos de idade, mais do que todos nós, conquistou o mundo na loucura dele. Mas Jesus dizendo para Daniel, né, isso aí tudo é coisa espiritual. E você acha que esses caras são doidos? Tem entidade aí, é espírito. Eu nem estou aqui preocupado nas informações políticas, eu estou aqui te dando informações espirituais. Por isso que é a revelação. Se fosse coisa política, precisa de profeta, não. Os historiadores estão aí para dizer o que aconteceu. Ele está dizendo o seguinte, isso que vocês veem com olhos humanos, e tem muita coisa acontecendo aí, ó, é o império das trevas brigando pelos seres humanos, mas apesar disso tudo, eu estou nisso. Ou seja, tudo que vocês acham que é horrorosamente horrível, só não é demonicamente mais horrível ainda, porque eu controlo essa história. E o Alexandre o Grande já está predestinado, ele vem já com 4 asinhas, porque esse reino dele vai voar rapidinho. Aí você tem, eu sempre esqueço dos 4, mas teve os 4 generais dele, um era Lisímaco, o outro que eu sempre esqueço dele, o outro é o Ptolomeu e o outro o Seleucida. O Seleuco, na verdade. Que desses 4, teve 2 que se destacaram ali na Palestina, né? Que eram os Seleucidas ao norte e os Ptolomeus ao sul, brigando naquela guerra, estupro coletivo, aquela coisa toda, que foram brigas tão seculares que aconteceu o quê quando Jesus veio, se fez carne? Muitos cegos, coxos, aleijados, muita prostituta, muito mendigo, por causa dessas guerras, os Seleucidas contra os Ptolomeus contra os Seleucidas. A rainha Cleópatra era uma ptolomaica, né? Ela era descendente dos Ptolomeus. Ou seja, as marcas humanas fazendo acontecer tramas espirituais. E aí Deus estava começando a revelar por o profeta Daniel aqui. Aí beleza. Também tinha este animal 4 cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, versículo 7, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Aí lá no Apocalipse João vai dizer, primeiro surge um dragão do mar, de 7 cabeças e 10 chifres. Satanás, né? E ele vai falar, e ao mesmo tempo surge da terra uma besta, não é um dragão, é uma besta, que também tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ele está dizendo assim, sabe essa besta que vocês veem imensa, tudo besta, tudo enorme, tudo sem cabeça? É só a reprodução da outra do dragão que surgiu do mar. Tudo tem 7 cabeças e 10 chifres, tudo tem poder do domínio, mas é tudo besta. Aí ele fala, versículo 8. Estando eu a observar os chifres dessa besta endemoniada, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Tipo de uma visão, ele vê que coloca-se uns tronos, e o trono era como chamas, e as rodas como fogo ardente. E como, né? Ele só pode aproximar, não tem como descrever o que era. E aí, versículo 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros.
E aí a gente está sempre olhando assim, nossa, como é que Deus aparece com fogo, né? E o que é o fogo, afinal de contas? Por que Deus aparece sempre nessa linguagem do fogo? É porque Deus é um assassino que quer desgraçar todo mundo? Não, porque o fogo, ainda mais nesse período aqui que não tinha tecnologia, fogo tinha a ver sobretudo com questões de purificação. Quando Deus aparece, a besta deixa de ser besta, as coisas interiores da gente são denunciadas, tudo fica à luz. E o que não quiser se tornar luz vai ser purificado, vai ser queimado. É o batismo com o Espírito Santo por excelência, a presença de Deus. Né? Não tem jeito. Deus aparece, tudo aparece, inclusive as coisas mais podres que você tem escondidas dentro de você. Por isso que aceitar Jesus é também, ao mesmo tempo, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não tem nada a ver com pinote, com desorientação, com loucura, com culto de avivamento. Tem a ver com isso, cara, você não tem como fugir. Porque o fogo do Espírito te visitou e agora tudo que estava escondidinho vai ser iluminado e algumas coisas vão ter que ser queimadas mesmo para ficar purinho, purificado. Como mineral, como metal, né, como bronze. Purificado e brilhante. Por isso que as visões onde Deus aparece é sempre assim. E a gente fica assim, ai que medo! Não, é a natureza de Deus, Ele é o que purifica, é o que mostra toda a verdade, é o que ilumina. Ele não só ilumina, Ele purifica. E aí, versículo 11 diz, então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas, 2 pontos. Mas antes da interpretação das coisas, 2 pontos, é engraçado o contraste. Eu nem sei se Daniel percebeu isso, mas a gente percebe aqui. Porque quando Deus estava mostrando para ele os domínios, é tudo portentoso, né? Um leão com asa de águia, um urso, um leopardo, um outro bicho pior do que todos os outros. Que isso é só uma visão. Por que é um bicho pior do que todos os outros? Porque é confuso. Os 3 primeiros eram precisos, mas de Roma para cá a coisa ficou confusa. Que, quando ele fala desse bicho que ele não consegue identificar, ele está falando das coisas, de como que a história da humanidade ficou do Império Romano para cá. E ele não está falando do Império Romano, que acredita que essa obsessão letrística, né? Por exemplo, o Papa Francisco é uma das melhores mentes que a Igreja Católica produziu nos últimos anos. Mas em nome de leituras tendenciosas de revelações como essa, a gente pensa assim, a Igreja Católica é o que restou do Império Romano, não quero nem saber. Não, Deus não está aqui falando de Igreja Católica. Ela pode, no máximo, trazer rastros disso. A Igreja Católica fez muitos morticínios, né? Dia 31 agora é dia das bruxas, por exemplo. E aí a gente tem 2 linhas de interpretação. Porque, por um lado, o Dia das Bruxas ele é fruto de religiões celtas, do que a gente poderia chamar de macumba de branco, que as pessoas vão brincar com ela, vão se vestir de roxo, aquela coisa toda. Mas se você falar Exu na sala de aula, os meninos já caem ou com medo do demônio ou endemoniado. Porque macumba de preto você já fica assim, ligado. Mas macumba de branco a gente brinca, apaga a luz, põe roxo, põe cara de mal, é uma brincadeira. Mas se for de preto, Exu é uma palavra africana semelhante a anjo. Exu é anjo dos africanos. Tem anjo bom e anjo mau. Tem Exu bom e Exu... Aliás, o segundo Exu, ele é cego, né? Ele está aqui para te servir. Você não precisa servir a essas religiões, mas você precisa entender a lógica, porque senão você cria essa coisa racista, né?
E aí fica os crentes brincando de Dia das Bruxas e ninguém pode falar Oxalá, por exemplo. Os africanos, quando vieram ser escravizados aqui no Brasil, eles fizeram sincretismo e eles começaram a entender quem era Jesus, o Jesus dos católicos. O que eles falavam? O Jesus dos católicos é Oxalá. Em algumas correntes africanas, em outras ele é Oxóssi, que são termos africanos para designar Messias, o principal dos espíritos, alguma coisa assim. Eu não preciso ir lá zombar deles disso. Agora eu preciso olhar por que eu preocupo com a macumba do preto e não me preocupo com a macumba do branco. Essa é a primeira vertente do Dia das Bruxas, que a gente precisa atentar. Aí as histórias de Branca de Neve, né? Trazer o coração de alguém, aí o caçador é mais bonzinho, traz o coração de uma gazela, Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau comendo a vovozinha. São rituais humanos macabros da religião de branco. Que é interessante que na religião de preto não tem sacrifício humano, na de branco tem, a gente brinca com ela. As religiões celtas, as bruxarias antigas, bruxaria que chegou até nós, mas as magias celtas. Aliás, uma das histórias mais polêmicas, que você precisa filtrar, mas não quer dizer que não haja verdades ali, foi uma pesquisa acurada que as pessoas fizeram do 11 de setembro, por exemplo. A gente fica de carro rindo do pessoal da conspiração. Todo mundo acha que é conspiração, não quero nem ver. Não, vamos ouvir o que cada um está falando, porque tem uma verdade em cada um dos lados. Porque um Bin Laden pegar toda a fortuna dele para fazer guerra, esse cara não está sozinho, ele está aqui nessas visões de Daniel. Por outro lado, é curioso mesmo que num massacre, numa queda das torres, que tem um significado espiritual inclusive, não morreu uma autoridade interessante dos Estados Unidos. Eles estavam sabendo que isso ia acontecer, não estavam? E aí o pessoal que é acusado de alarmismo, eles conseguiram filmar que na noite anterior, ou nos dias anteriores, o pessoal da Ku Klux Klan, é assim que se pronuncia, que é aquele pessoal que usa aqueles chapéus, muito semelhante ao do Dia das Bruxas, chapéu com buraco no olho assim, aquele cone. Aí tá lá o cara falando com eles no microfone, chamando eles de touros, que ele queria sacrifícios humanos. Aí eles começaram a engendrar aquelas ações ali. Aí o cara falou, mas você está me dizendo que os americanos... Olha, os americanos eu não sei, mas gente da alta dos Estados Unidos negociou aquelas torres com o pessoal do Oriente Médio? Sim. Porque Satanás está no islâmico que faz isso, e Satanás está no americano que se protegeu nessa história, porque é interessante que no dia da queda das torres, o George W. Bush estava lá sobrevoando, enquanto a torre não caiu, ele estava lá. Por que ele fez isso? Aí eles descobriram que no dia todos os oficiais do prédio receberam uma ordem para não ir trabalhar naquele dia. Tem pesquisas aí na internet. Infelizmente essas pesquisas são feitas pelo mesmo tipo de pessoa que lê Daniel, porque a revelação é dada para a gente ter paz em Deus. O que a gente faz? A gente lê a revelação e fica perturbado. É igual o pessoal que fica acusando as esquerdas de estarem tramando contra o Brasil, né? Eles usam o nome de um teórico, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Não, porque isso aí é um tal de... Se você lembrar, você me fala. Né? É um teórico que eles usam lá de Chicago. O povo de Chicago que fica pregando liberdade através das artes, através de um monte de coisa, que o pessoal acha que é livre, mas eles estão sendo escravizados por uma mentalidade que quer perverter o Brasil. Olha, eu posso ler essas teorias e interpretar isso, mas eu preciso entender que nem todo mundo que está nesse processo está fazendo isso não. Né? A minha questão, por exemplo, nessas brigas que está tendo no Brasil, eu não quero nem discutir arte. O que eu estou vendo é o uso que o pessoal está fazendo político disso. Que é o que está acontecendo no Brasil exatamente agora. Enquanto o brasileiro está discutindo arte, Temer escapou, Temer tem bactéria na próstata e continua ileso, e o Aécio Neves voltou inocentemente, e nós estamos brigando por causa de arte, por causa de nudez, por causa de criança. E na verdade as crianças continuam sendo molestadas, as crianças continuam sendo surrupiadas, as crianças continuam sendo vendidas em prostituição, mas está todo mundo com a atenção desviada, enquanto quem está lá continua lá. Aí Deus fala assim, puxa, como eu queria que os crentes orassem. Mas crente não ora, mas vai para o Palácio das Artes, vai para avacalhar as exposições lá. E fazer matérias mentirosas acerca daquilo. Né? Então, a gente faz isso.
Se a gente soubesse ler a questão das torres, um lado do outro, ué, gente, é mesmo. Eu não preciso nem saber qual lado da verdade. Eu preciso só entender que o diabo está nisso aqui. Eu não preciso discutir com a academia isso. Eu preciso só entender que eu sou um servo de Deus igual o profeta Daniel e recebeu a capacidade de ler essas coisas a partir do Espírito. Então a ideia é essa. Aí eu estava dizendo, o contraste que tem no texto, porque aparece a história humana. Um leão com asas de águia, um urso, um leopardo com 4 asas e um animal terrível. Aí, como é que a visão mostra como é que o problema vai ser resolvido? Um semelhante ao filho do homem, que em Apocalipse João vai chamar de o cordeiro. Aí tem 4 bestas aí, sabe qual é a solução disso? O cordeiro, manso e humilde de coração, no qual encontrareis descanso para as vossas almas. Ao que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra. Nossa, que coisa mais paia! A visão do capeta é mais bonita, né? Um leão com 4 asas, um leopardo, um urso, uma besta que aterroriza. Como é que isso acaba? O cordeiro eterno, sacrificado desde a fundação do mundo. Então, olha que visão, Daniel nem ligou para essa parte. Ele queria saber daquele bicho esquisito que ele viu. Então, cordeiro, quem quer saber de cordeiro? Quem quer saber de cordeiro? Nós temos um culto domingo à noite. Então, estou aqui trazendo estudo teológico. Estudo devocional. Ele está meditando que nós somos servos do cordeiro. Ele não é uma besta, ele é um cordeiro. Só para lembrar, para quem não sabe dos termos biológicos, cordeiro é filhote de ovelha. Ele não é nem ovelha, ele é cordeiro. O cordeiro falou, quem não for como um cordeiro, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam simples. Não caçem confusão. A confusão vai vir para você, mas não caça ela não. É a mensagem do cordeiro do Apocalipse. É legal, porque assim, um semelhante ao filho de um homem, e aí a ele foi dada a autoridade. A cara do reino de Deus, né? A autoridade é dada para quem não tem cara de autoridade. O evangelho é confiado para quem não tem procuração de escola teológica. Vocês têm um poder na mão que vocês não têm consciência dele. Aí tudo se resolve assim, mas o Daniel era gente igual a gente, né? Aí ficou. Aí o anjo vai contar, vai conversar com ele. Aí, versículo 17, depois dos 2 pontos. O anjo chega para ele e fala assim, mas só antes disso, o quarto animal terrível, do qual saía um dos chifres que falava blasfêmia, está mostrando exatamente essa história da humanidade, que em Ezequiel, em Apocalipse, em Zacarias, vão ter outras visões acerca disso que Daniel viu, onde vão dar outros detalhes e dizer assim, é aquilo que eternamente a Bíblia chama de espírito do anticristo. E assim, tá vendo? No meio das histórias humanas, o povo está misturado nisso aí. Esse povo que eu elegi, eles vão cometer uma gafe histórica. Eles vão provocar uma autoridade, porque chifre nas visões geralmente é sinônimo de autoridade. Inclusive no Império Romano, chifre era sinal de autoridade. Quer dizer, uma dessas autoridades tinha olhos como de homens, ou seja, eram uma praguinha, e ao mesmo tempo uma arrogância que tinha domínio sobre tudo e propalava besteiras. Mas isso é assim na visão. Porque na realidade, a gente vai percebendo como que o povo de Deus adora esse chifre cheio de olho. A gente tem medo dele na visão. Mas no dia a dia, ele é quase um vibrador na noiva do cordeiro, se deixar. Ele é tão pequenininho, tão discreto, eu não vivo isso aqui. Meu chifrinho cheio de zóio. A ideia é essa. Você vê uma coisa, na realidade é uma outra coisa que acontece. Olha só, por que nós aqui somos um povinho fraco como um cordeiro? Porque o que mais a gente encontra no dia a dia é gente para calar a sua boca. Cala a boca, ele mata uma besteira. Que são as pessoas que servem a Jesus, que no meio da história foram adquirindo o espírito da besta. Por que a besta faz? A besta, ela tem imagem, deixou o profeta assustado na visão. Eu fiquei muito preocupado com aquele bicho é feio.
Mas não é que o bicho é feio, é que o bicho intimida. Quem é você, rapaz? Eu vi você nascendo e limpei sua fralda, chegando e achando que está sabendo de tudo. É a besta falando. A besta fica gritando por aí, deixe nossas crianças em paz. Mas não faz nada mesmo pelas crianças no dia a dia. A besta faz muito barulho e ao mesmo tempo ela é muito maldosa. Porque, como o João viu, é um chifre no meio de muitos outros, é uma autoridade no meio de muitas outras. Então você não consegue discernir o que está acontecendo ali no contexto. Ou você fixa no chifre e aí você vai, coloca o chifre na luz, ele fica parecendo um cone na sombra. Ou você fica olhando só o que está ao redor e esquece do chifre. O Espírito Anticristo tem essa coisa. É o mico eterno que o povo de Deus paga de eles mesmos provocarem. Por que eu estou falando mico eterno? Porque isso é uma profecia de Daniel. Ele não estava falando de um acontecimento específico. Ele está dizendo, com essa revelação agora está claro que no decorrer das histórias vai ser um ciclo. A história vai se repetindo, só que de maneira cada vez mais alargada. Até que vai chegar de fato um homem que vai trazer isso tudo. Mas por enquanto a história vai se repetindo. Eu passei aqui, mas agora com outras coisas, né? Aí você vê, por exemplo, alguns dias depois do profeta Daniel, você teve um tal do Antíoco Epifânio, que foi um homem que chegou lá, ele tinha uma personalidade até mansinha, boas intenções, parece com um rapaz que estou vendo que vai ganhar as eleições aí em 2018 ou 2020. E ele chega assim, por que votar nele? 5 motivos. Ele é cristão, de direita, não está envolvido em corrupção, foi batizado no Rio Jordão. É isso o Espírito Anticristo, porque embora ele não tenha cometido nenhum desses crimes que os outros são julgados, ele é um cara que diz, quando eu assumir o poder, não vai ter uma terra indígena demarcada. Uai, estranho isso, né? Porque o mínimo que o índio precisa ter é uma terra demarcada, porque ele já estava aqui antes da gente. Nós não tivemos culpa de nascer aqui, mas eles estavam aí. É dever do Estado demarcar terra para essa gente. Que quilombola o quê? Vou botar uma arma na mão de cada brasileiro. Eu vou mandar matar mesmo. E ele agora está com uma equipe de marketing maravilhosa. Eu vi a entrevista dele agora, acho que foi sexta-feira na Mariana, esqueci o nome dela, o resto. Assim, ele está perfeito. Está perfeito. Ele pode ganhar as eleições. Porque ele vai aprender a esconder os espalhafatos dele. A entrevista foi maravilhosa. Assim, ó, quem não sabe do que está sendo escondido aqui, vai votar nesse cara. Ele vai ganhar. E ele vai ganhar com esse discurso cristão, conservador, de direita, não está envolvido em crime. Eu não estou envolvido em crime, mas eu sou a favor de sair matando de graça. Tipo assim, parecidíssimo com Jesus, né? Cheio de amor de Deus no coração. E quer ver uma coisa mais anticristo? São os servos do Cordeiro achar que o problema do planeta e do Brasil vai ser resolvido pela via da política. Estou falando de problemas espirituais. O grande engano do servo de Deus é achar que eu vou colocar alguém ali para resolver o problema espiritual do Brasil. Aquilo que você pensa sobre a sexualidade, aquilo que você pensa sobre o caráter de alguém, sobre o divórcio, sobre essas coisas todas, isso nunca vai ser resolvido lá, mas os crentes resolveram acreditar que vai ser resolvido lá. E aí quem é a esperança deles? Esse que vai ganhar. Um chifre pequenininho, cheio de olhos humanos, que fala arrogâncias na cara de Deus. Mas olha que interessante, por isso que é uma visão. Porque a arrogância é falada em nome de Deus, mas ela não tem cara de arrogância aos nossos ouvidos, não. Como é que o cara fala arrogância na cara de Deus? Vou dar um exemplo para vocês que não é esse deputado. Vou dar um exemplo de um outro anticristo famoso no Brasil. Outro dia eu veio fazer uma oração. Deus, eu não aceito a pobreza dos meus irmãos. Não é possível que o Senhor desse essa gente parecido desse jeito. Isso é falar blasfêmia na cara de Deus. Porque ele está dizendo, eu vou fazer o que o Senhor não fez até agora. Quem vai fazer sou eu. Nós pregamos aqui há uns 15 ou 20 dias atrás sobre esse mesmo bispo criticando o milagre da água que Jesus transformou em vinho. Então, com licença, Jesus, mas eu não concordo com esse milagre. Que utilidade isso teve para a humanidade? É isso que é proferir blasfêmia na cara de Deus. Né?
Se você quiser a resposta disso, está lá no YouTube, a mensagem na íntegra. Mas ele colocou lá, o vídeo dele está na internet, ele assume. Ou como aquele reverendo Moon, esse eu posso falar porque ele já está morto mesmo. O reverendo Moon morreu agora há pouco. Ele falava, eu sou o aperfeiçoamento de Jesus, porque ele não teve família, eu tenho. Então eu trago uma versão de Jesus, eu sou a reencarnação de Jesus aperfeiçoado. Mas olha, quem está ouvindo ele não acha que ele está blasfemando. Não é verdade, se Jesus quisesse ganhar o mundo, ele constituiria logo uma família, não teve família, ele não reverendo do mundo, está com razão. É verdade, olha, quem é que não quer que a criminalidade acabe? É verdade. O que você não sabe é isso. Quando o cara fala assim, não, porque é tudo bandido. E Jesus fala assim, cuidado, vocês têm que ter o espírito do cordeiro. Muita bandidagem que fica falando por aí, não é bandidagem. Eu dei a vocês não o poder político, mas o poder espiritual de libertar cativos. Você estava me contando outro dia da pastora que acompanhou um rapazinho, né? Que ele tinha práticas que você não suportaria em 10 minutos. Mas olha o poder que Deus deu pra gente. Pegar um cara desse que, se a lei descobrisse, a lei teria de puni-lo. Mas Deus fez ele passar pela mão de uma pastora que resgatou ele dessa condição. Esse é o poder do Cordeiro. Mas nós que temos de Deus o poder do Cordeiro, estamos apostando no poder do cristão de direita, conservador, blá, 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 blá. Ou até às vezes também cristão de esquerda, blá, blá, blá. Outra babaquice. Porque nós temos que exercer a nossa cidadania no que concerne às coisas coletivas. Sobre morais pessoais, o convite é cuidado, porque se vocês não atraírem para vocês o espírito do Cordeiro, vocês vão estar adorando esse chifre cheio de olhos que fala blasfêmias em nome de Deus. E são poderosos, porque a igreja desse pastor que zombou do milagre de Jesus dado em vinho é a maior igreja institucional do Brasil. E ontem eu vi uma matéria sobre... Era um outro canal, por que esse canal está fazendo propaganda? Porque possivelmente eles pagam para fazer matérias, né? Sobre um trabalho social que eles fizeram ontem. Porque a besta faz trabalho social, a besta faz um monte de coisa. A gente não fica aí zombando do Brasil, vai para Cuba, vai para Venezuela. Ninguém percebe neste dia hoje que quem é praticamente a dona da Petrobras hoje, que nós ficamos com raiva das corrupções do PT, porque até onde a gente sabe, ele chupou a Petrobras. Aí, em nome da corrupção da Petrobras, o que a gente fez hoje, neste dia? Quem que é a dona da Petrobras praticamente? Vocês sabem, é? É uma república comunista. Isso que eu estou dizendo. Em nome de ideologia religiosa, de achar que esse povo só está pensando em perverter as nossas mentes, aí você vai fazer um chifrinho, que é só um chifrinho, porque não vai acabar com esse chifrinho. Mas é um chifrinho que, por nossa causa, por a gente não crer no Cordeiro, ele vai tendo poder sobre a nossa vida. Porque a China, a gente não zomba que a Venezuela deixou a população pobre, ou que Cuba, todo mundo tem meio que o mesmo nível de vida. A China é um país que faz alta sacanagem com as mulheres que nascem lá. Mas como é o Michel Temer, o maçom de Satanás queridinho de todos nós, ninguém faz nada com ele. E sabe quem é que não faz nada com ele? Os crentes, os servos do Cordeiro. Que deveriam falar, Jesus, a gente não aceita essa afronta, não é lá em Brasília encher o saco não. É todo mundo fala assim, não, isso está errado, nós não vamos nos submeter a isso. Mas eu estava vendo, eu assisti, né, eu pratico essas coisas. Eu assisti aquele julgamento lá da Câmara em relação ao Temer. Os deputados que votaram a favor do Temer, inclusive o voto mais abominável que eu vi, foi o de um deputado evangélico. E disseram que receberam de Deus, deve ser desse Deus aqui do chifre com olhos, né? Para, a ordem para proteger Temer. Quando que os servos do Cordeiro vão virando sacristão de chifre abominável. Então o versículo 18 diz assim: desculpa, versículo 17. O anjo vai dizer para Daniel: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Está vendo como é que visão é diferente da realidade?
os santos do Cordeiro que receberão o reino para sempre, você acha mesmo que ele está falando para Daniel desses reinos do mundo? Ele está dizendo, a história é movida por satanases, e os cristãos vão reinar num reino que nunca mais terá fim. Não está falando dessa coisa visível, de vamos ter um presidente evangélico, porque este mundo aqui, ele não pertence ao Senhor. Né? E a gente com essa esperança de colocar alguém lá para resolver o problema moral do Brasil. Aí ele continua, versículo 19. Então, você vê que ele não quer saber de reino, ele é homem, fomos todos nós, cobiços dos olhos. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, não quer saber de reino, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços, pisava os pés, o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E aqui, mais do que tentar traduzir o que significa isso, é acolher o princípio que ele está dizendo. Primeira coisa, esse chifrinho que é fruto dessa sopa social, ele tem o poder de prevalecer contra os santos. Daí os crentes perderem paciência com Jesus e querer botar logo um presidente que vai acolher as causas dele. Esse é o discernimento que a gente teria que ter. Porque ele já disse 2 vezes aqui, e João vai repetir em Apocalipse, foi dada a besta que se levantasse contra os santos e prevalecesse. Apocalipse 13. Porque a besta tem o poder de prevalecer contra os santos. Por outro lado, os santos têm a ordem de ser perseverantes. Sabe? É um perseverar em andar em Cristo, é um perseverar na doutrina dos apóstolos, não é um perseverar político, social, econômico. Né? Vamos provar para ele que nós não somos gentinha. Não é esse perseverar. É o perseverar do cordeiro. Por isso o contraste da visão. Para 4 animais tem um cordeiro, cujo reino não terá fim. Né? De tudo que a gente poderia pensar aqui. Aí ele disse para o Daniel, versículo 23. O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará com os pés, e a fará em pedaços. Por que esse quarto animal tem esse poder todo, gente? Porque o quarto animal é nada mais, nada menos do que a projeção de todas as nossas loucuras. A rede social está aí para provar isso. Eu acho engraçado que os cristãos que eu conheço, falando de coisas que eu conheço pessoalmente, sem nome, endereço, que são essas pessoas aguerridas que vão votar no homem que é cristudo, de direita, blá. Eles são pessoas muito moralistas no discurso, mas quando você conversa com eles, eles mandam a merda 5 vezes por minuto, xinga palavrões o tempo inteiro, mas aqui diante de vocês eles são um discurso de pureza, de moral, vamos instituir a ordem, essa pouca vergonha, mas eles são sem vergonha, nojentos por dentro. Por isso que esse quarto animal vai ter esse poder todo, porque ele vai ser os desejos humanos. Olha só, isso já aconteceu na história. No Império de Antíoco Epifânio, no Império Romano, no nazismo, e o mundo está caminhando para isso. Você vai vendo que, politicamente falando, o mundo vai dando uma guinada à direita, não é na direita da livre iniciativa, é na direita do extermínio. O que está acontecendo no Brasil hoje? Botaram fogo na sede da FUNAI e o presidente não fez nenhum pronunciamento, porque no fundo o presidente quer que a FUNAI se exploda. Porque alguns funaristas são corruptos. A gente então usa isso. Ah, não, porque tinha gente lá fazendo coisa errada. Né? Um conselho que eu dou para você, quando vocês tiverem filhos, e toda criança tem uma idade que tem piolho, eu tenho uma maneira eficiente de resolver o piolho. Mata essa criança, bota fogo nela. É a mentalidade do Brasil que vai alimentando esse espírito do anticristo. Não, mas tinha piolho, mas tinha que matar mesmo. É assim que eles estão fazendo. Não, tinha 3 ministros corruptos, acaba com tudo. Doa para a China, para a Noruega, para todo mundo. É a mentalidade. Né?
E Jesus está dizendo, ó, tem coisas políticas aí, mas tem coisas mais espirituais do que política aí, porque o meu povo está pagando a gafe. O meu povo vai fazer esses caras ascenderem ao poder. Aí diz para Daniel. Então devorará a terra, etc. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Aí ele está dizendo 3 coisas misturadas. Ele está dizendo o que ia acontecer nos dias imediatamente posteriores aos dias de Daniel. Depois ele estava se referindo ao Império Romano. E depois ele está se referindo ao resto dos dias, que a Bíblia chama de últimos dias. Quando o Apocalipse fala, ai da terra, porque Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu para acabar com tudo. Daí o número 3 aqui também. Aí o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Mas como é que são as palavras contra o Altíssimo? São palavras aparentemente a favor. É só vocês verem a história, gente. Quem foi que matou, massacrou, arrebentou, regaçou? Foram ideologias cristãs. Eu esqueci de contar para vocês a outra parte do Dia das Bruxas, né? O que é o Dia das Bruxas em loco mesmo? Não o Dia das Bruxas, mas o que foram as bruxas na história? Primeiro, existiam bruxas, eram só mulheres. Mulher que sentia orgasmo, bruxa. Mulher que fizesse um discurso inteligente, pacto com o diabo, vai para a fogueira. Mulher que quisesse sair de um casamento e conseguisse sair. Sabe por que ela conseguiu sair? Porque ela não é sozinha, não. Ela saiu da autoridade de um homem. Isso está com o diabo no corpo. Nós vamos matar. Milhares de mulheres foram mortas pela igreja cristã. Que na época era católica, mas não deixou de ser cristã. O Brasil está dando uma guinada para a falta de compaixão por meio de mãos cristãs. O que é um partido social cristão no Brasil? Já viu o pastor Everaldo na campanha de 2014 se pronunciando? O que é o partido social cristão? Primeiro, um partido social cristão já é anticristo. Porque a Bíblia fala que partidarismo é obra da carne. Aí o cara cria um partido social cristão. Deus prefere um cristão no PCdoB do que um cristão no partido social cristão. E já é abracei, é um chifrinho, ó. Ele aparece. Pequenininho, ninguém vê, cheio de olho. Com um poder desgraçado de acabar com tudo que Cristo fez. Já começa aí. Mas vamos tolerar o Partido Social Cristão. Dá uma dica para os cristãos aqui que confiam em Jesus. Não vote em porque não votei, porque você é de um partido que nem deveria existir. Partido Social Cristão não é partido. É o chifrinho do anticristo. Com escrito de pastor, eu não voto. Exatamente, abandonou a vocação, já era assim. Para mim é desse jeito. Crente pode entrar na política, pastor não. Aí olha só, eu estava falando do Partido Social Cristão. O presidente se pronunciou em 2014, ele vai vir ano que vem de novo. Nós somos a favor da livre iniciativa, da negócio da propriedade. Eles falam aquelas frases prontas de cada um por si. Quando Jesus, como é que o Partido Social Cristão pode defender essas ideias se Jesus falava de outras coisas? Olha, tem livre iniciativa não. Você serve a um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. Não é comunismo, mas é comunidade. Já começa aí. Quando o Espírito Santo se derramou sobre todos, o que o versículo fala lá em Atos 4? Ninguém tinha mais do que outro, porque tudo era repartido em comum. Não é comunismo, mas é comunidade. Porque quando você fica cheio do Espírito Santo, sabe de qual a primeira coisa que você liberta? De querer ter mais do que os outros. Então, a livre iniciativa defendida por um partido social cristão é isso aqui. É uma blasfêmia. E aqui eu estou dizendo que cabem as competências particulares. Né? E aqui eu tenho as pessoas aqui que vão ser empreendedores. Mas qual que é a diferença entre isso e o que o Partido Social Cristão prega? Que o empreendedor, que ao mesmo tempo é servo do Senhor, ele vai ser empreendedor até por acidente. O Caio Fábio é sustentado por pessoas simples. São mega empresários, não estão nem aí para o dinheiro que eles têm. Como o rei Davi ganhava tanto dinheiro que ele
estava nem aí para aquilo. Porque ele era empreendedor, ele sabia empreender. Mas é o que o Paulo fala. Diga aos ricos do presente século que invista na vida. Não é essa coisa que a CBN prega de a ética institucional, né? Porque o João Dória, por que ele criou a ração para pobre? Ele não está preocupado com o pobre, ele está preocupado com uma estratégia administrativa dele de fazer conchavo com a empresa. Mas o João Dória não é cristão tolerável, não é cristão crente, né? Ele tem as suas tradições católicas. É o mesmo João Dória que em 1987 queria fazer uma modalidade de turismo no Brasil. O que era? Igual a gente faz nos safaris na África, ele levar pessoas em vans equipadas com ar-condicionado para ver a miséria do Nordeste, e aí o governo ia arrecadar dinheiro com aquilo. Ou seja, ao invés dele resolver o problema da miséria do Nordeste, ele ia ganhar dinheiro com o turismo na miséria. E turismo? Não fale mal de mim porque eu sou trabalhador, acordo todo dia de manhã, eu trabalho muito. É verdade, eu trabalho muito, mas não tem amor nenhum ao próximo. Esse empreendedorismo nem é de Deus não. Agora, o empreendedorismo, a gente tem aqui a cara fazendo um material que dá para pessoas de festa. Essa mulher pode ficar bilionária com isso. Eu não estou falando contra essa riqueza. Está fazendo porque ela tem capacidade para fazer, porque ela tem carisma para fazer. Aquilo atrai pessoas. Estava vendo lá outro de um vídeo que já está campeão de visualizações, né? Nossa, eu descobri esses dias. Estava vendo hoje. O pessoal gostou desse assunto. Então, mas você programou aqui, eu estava lançando vídeos que eu muito visualizado, outros que não são. Esse empreendedorismo, características humanas particulares que Deus deu a cada um de nós. Por isso que eu estou dizendo, é comunidade, mas não é comunismo. Comunismo é você querer resolver um problema que não tem mãos humanas que possa resolver. Aí você deixa todo mundo no mesmo nível e deixa uma classezinha maior do que todo mundo lá, com as suas ilhas escondidas. Não é disso que eu estou falando. Por outro lado, o empreendedorismo do Dória, um crente gostar disso, é um adorador do chifrinho, ou do chifrudo. Está acabando, tá? Eu vou só ler mesmo esse capítulo, está acabando. Eu parei no versículo 25. Proferirá palavras contra o autismo, que é desse jeito, né? Partido cristão, etc. Magoar mesmo. Que palavra bonita. Bonita pela aplicação dela que eu vou fazer agora. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele está dizendo, olha, você acha que acabou um tempo? Vem o outro. Você acha que acabou um tempo? Vem o outro. Mas vai acabar, só metade, tá? Acaba. Mas é uma coisa assim, por isso que está escrito, porque parece que nunca vai acabar. É uma coisa tão terrível que magoará os santos. Que se você não ficar atento em Cristo Jesus, você vai virando o Salmo 77. Bando de safados prósperos. Bando de estrategistas que quanto mais desgraças fazem, mais prósperos ficam. Gente, eu estou bobo com Minas Gerais. Eu nunca vi isso. O Brasil inocentar um criminoso morto da República. E o Estado inocentar isso. Né? O nosso querido senador. Estou bobo. E aí é uma coisa terrível, que quando você tenta debater, fala a verdade, né? Você está magoado. Você tem que abrir na posição. Ai, é pessoal. É pessoal. Você tem que abrir igual time, né? Cruzeiro, Atlético, o pessoal. Pois é. É uma paixão tão estranha isso. E foi lá inocentado. Aí o que acontece? Versículo 26. Mas depois que isso tudo aí acontecer, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Tudo suma. Gente, fica frio que isso vai acabar. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, que não é ser eleito presidente da República. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração, sem saber que isso é verdade ninguém. Mas resumindo, quer dizer, olha, é uma coisa que não tem fim.
A gente no Brasil, particularmente, a gente está vivendo isso de maneira muito assim, todos os dias. E você ouve até dos seus assim, para de preocupar com isso, está ficando doido. Mas a visão foi feita para dizer isso, gente. Quem se importa, se importa. Jesus podia bancar o nem aí. Porque você ter a mansidão do cordeiro não significa você não estar nem aí. Jesus era manso e humilde de coração. Ele não suportou chegar no templo e ver lá vaca amarrada, cabrito, pombo preso, aquele comércio chinês no templo. O que é isso? Solta tudo. Sai daqui todo mundo. Não, que bobeira, Jesus. Você está criando caso com isso? Vai viver a sua vida. Porque ainda tem essa contradição, né? Quando você cria caso com isso, eles acham que está criando caso por pouca coisa, porque é só um chifrinho. Não, gente, não é um chifrinho, ele tem olhos, e ele está no meio de um contexto de uma besta. E aí, como é que eu crio caso? Não é criando caso como os crentes gostam de criar. Eu crio caso, por exemplo, fazendo isso aqui agora. A gente está aqui abrindo a palavra, e é um convite a vocês, gente, vão buscar Deus nas suas intimidades. Vão servir aquele cordeiro que não tem graça nenhuma perto daqueles 4 animais, mas ele é que é o poderoso. E esse cordeiro que é poderoso também te convida a ser rigoroso com você mesmo. O que é ser rigoroso com você mesmo? Olha, você é servo do cordeiro. Vai pesquisar. Vai buscar o Senhor. Vai ler a Bíblia como você nunca leu antes. Vai se reunir e pedir a Deus estratégias para fazer coisas que o Estado não dá conta de fazer ou nem vai querer dar conta de fazer. É assim que a gente vai prevalecendo contra o espírito do anticristo. Enquanto eu estou falando do espírito do anticristo, ele está ali na política, no caso do Brasil, mas ali na política é só um chifrinho que está aparecendo, ele está espalhado na grande besta. O chifrinho é só o clitóris de todo o espírito do anticristo, que está aparecendo ali. Onde é que ele aparece? Na bancada evangélica. Ele é um chifrinho com muitos olhos, muito poder, muita coisa. Mas as raízes estão longe, estão no dia a dia. Está nessa gente que fala assim, me representa. Tá vai matar? Eu quero que mata mesmo. Oi, meu filho, você não é filho de Deus? Deus é fogo consumidor. Essas são as blasfêmias que se dizem, que são ditas diante do Eterno. Eu gosto de Deus porque ele é fogo consumidor. Vai botar para quebrar minha. E eu quero que o resto vai para PQP. Fala assim ainda. Gente, nunca vi uma coisa dessa. Uma pessoa propalar palavrões em nome do Senhor. E ficam com raiva essa semana, só para finalizar mesmo. Um cego escreveu para o Caio Fábio no Papo de Graça. Não sei se vocês viram isso. Eu vou contar, só para vocês verem como que a realidade é contraditória. O cego escreveu para ele falando assim, olha, estão dizendo aí que se eu fosse crente eu tinha que passar a ver, porque Deus fez tudo perfeito. Então, se eu sou cego, eu não sou obra de Deus. Resumindo, foi isso que ele disse. Tem crente achando que ele não é de Deus, porque se tudo que Deus faz é perfeito, o cego não é perfeito, o surdo não é perfeito. Quando Deus disse na boca de Isaías, né, quem fez o cego e o surdo? Não sou eu, o Senhor? Mas aí, na hora que ele viu aquilo, eu ouvi a metade da história e fiquei irado. E o Caifás ficou mais irado ainda e falou, gente, eu vou dizer uma coisa aqui que eu não digo no dia a dia. Quem convive comigo sabe que eu não falo essas coisas. Mas a única resposta que eu posso dar é, vai para PQP. E aí ele pegou e fez aquilo se tornou um sermão. Ele disse isso, olha, eu estou dizendo aqui é para provocar mesmo. Um servo de Deus que pensa assim, é o único lugar para onde ele pode ir. Aí pronto, meu programa acabou, podem deixar de me seguir, podem fazer o que quiserem. Eu estou falando isso com a consciência tranquila de que eu não falo essas coisas no dia a dia, mas aqui eu estou falando. Aí depois ele até citou coisas que realmente já li, né? Que na nossa Bíblia está traduzida como traduções gentis. Deus chama os... Tem palavrões no livro de Ezequiel, não sei se vocês sabiam. Eles estão bem traduzidos na nossa Bíblia. Ele está dizendo isso, ó, não é que o profeta Ezequiel era chulo, não. É porque no ato da profecia dele era só assim que aquele povo podre ouvia o que eles tinham que ouvir. Se o cara era cego, era enxergado, então,
e depois de um tempo perdeu a visão, Pecado. então Deus Pecado. desistiu de deixar ele Blasfemou contra o Espírito Santo. Gente, tem gente que acredita nisso. Tem gente da minha família que tem certeza que só existe crianças em orfanatos porque elas estão pagando o pecado de alguém, então Deus não quer que você tire ninguém de lá. Criança que nasce com alguma doença. Pecado. Essas são as blasfêmias que se diz, que são ditas em nome de Deus no dia a dia. É com esse espírito que o anticristo vai chegar. E é esse anticristo que aparece em Apocalipse capítulo 4, da visão dos 4 cavalos, dos 3. São 4. Que o primeiro vê um homem montado num cavalo branco que vem vencendo, e para vencer a gente acha que é Jesus, né? Não. Esse homem sentado no cavalo branco é o anticristo. O cavalo é branco, parece com Jesus, mas quais são os cavalos que vêm atrás dele? A fome, a guerra. Mas ninguém está vendo fome e guerra, não. Está vendo que o cavalo é branco. Jesus! E eles ainda têm uma prova para eles. Não, eu falo assim porque na minha família não tem ninguém cego. Como que eu posso estar afastado de Deus? É o homem sentado no cavalo branco que vem vencendo e vem para vencer. Vencer os impérios dos homens. Né? Em Cristo, Deus falou para Daniel, isso tudo vai ter o seu fim. E por que ele não concluiu a profecia para Daniel? Porque o Daniel, como indivíduo, ele não ia ver essas coisas mesmo, só restava ver a visão, anotar e esperar a morte chegar. E aí ele vai dizer em outros capítulos, não, os sábios serão despertados no seu devido tempo, as pessoas vão entender, o saber vai se multiplicar, as pessoas vão começar a entender o que são essas coisas, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. E você vai descansar. Ah, mas por que eu quis trazer essa meditação hoje? Para a gente entender que o anticristo é poderoso. O quarto animal, nós nascemos na geração do quarto animal. Ele está aí, ó. Porque os outros três diminuíram. O quarto animal não fala que ele morreu. Fala que ele vai ser substituído pelo reino sempiterno de uma pessoa que parece um homem. O que uma besta de muitos chifres ser substituído por um homem? Aparentemente nada, dizendo, mas é isso que é o tudo. A esperança está no Filho do Homem. Não tem aparência, mas tem um verdadeiro poder. Só que ele não marcou data, nós nascemos na geração do quarto animal. E ela vai durando. Nos últimos dias, o quarto animal. Mas o quarto animal está aí. Nós estamos aonde mesmo? Nós somos os santos que já estamos reinando com o Filho do Homem, com o Cordeiro que está sentado no trono, que uma hora vai desbaratar isso tudo, mas que enquanto essa coisa não acontece no sentido amplo, você já tem poder para fazer ela acontecer no nível micro, na sua vida, no dia a dia. E é essa esperança, é nessa esperança que a gente precisa caminhar nesta noite. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque, embora as nossas mentes, os nossos corações sejam tão confusos, porque nós somos seres humanos, meu Pai. Se o Daniel ficou aterrorizado na visão com aqueles 3 animais, ou com o quarto animal, nós que estamos vivendo nas vísceras desse quarto animal, estamos assustados e por vezes ficamos enfeitiçados, porque a tua palavra diz que o anticristo faria coisas tão extraordinárias que ia iludir, se possível, e às vezes é possível, os próprios eleitos. Tanto é que tem muito eleito votando no deputado anticristo. Tem muito eleito do Senhor congregando no bispo anticristo. Tem muito eleito que não consegue ouvir 3 minutos dessa palavra aqui, de tão cego que ele está pelo espírito do quarto animal. Mas como diz a epístola de Judas, que nós possamos resgatar alguns como que do fogo, mesmo que a gente queime nossas mãos, mesmo que a gente fique com sequelas. Nós possamos resgatar alguns na força, no poder e no nome do Cordeiro Eterno. Nós preferimos o Cordeiro Eterno do que qualquer bicho espantoso, do que qualquer figura de desenho animado, do que qualquer satangoso, do que qualquer Thundercats, do que qualquer... esses bichos dessa geração que eu já não conheço, estou vendo já. Do que qualquer
mitologia humana que tem o poder de criar características psicológicas em nós. Nós somos servos do Cordeiro, e nós pedimos ao Senhor, dá-nos força para continuarmos sendo servos do Cordeiro, para sermos a reprodução do Cordeiro, para sermos como ovelhas levadas ao matadouro, por crer que nem a morte tem o poder. A besta tem poder de matar, mas ela não tem o poder de lançar no inferno. É nessa esperança que nós te pedimos, Senhor. Nosso país está em ruínas. Ficou pior que a China, que não está abocanhando o nosso país. O dragão vermelho está vindo para cá, patrocinado por outros servos do quarto animal. Mas nós pedimos ao Senhor que mesmo nascendo no ventre do quarto animal, o Senhor nos dê a vida, a graça, a autoridade que vem com mansidão e com perseverança, para nós não sermos engolidos, para nós não sermos aniquilados pelas ilusões da religião. Ó Pai, dá-nos discernimento sobre todas as coisas. Dá-nos discernimento também sobre as nossas vidas, em particular, diante do Senhor. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém.